Em relação a outras capacidades físicas, como por exemplo força, é mais importante o aspecto qualitativo da carga, do estímulo, que é a intensidade. Então, baseado nisso, nós podemos montar curvas adequadas do ciclo de treinamento. Por exemplo, se a gente pensar em uma semana, numa segunda-feira, o organismo humano ele não está tão preparado para altas cargas, para cargas de intensidade alta. No final de semana, normalmente, os horários de sono, de alimentação, eles mudam um pouco. E o organismo humano, ele se desadapta aos estímulos habituais de treinamento. Então, na segunda-feira, o organismo humano não está tão preparado. O interessante é ir aumentando aos poucos, progredindo aos poucos durante a semana e normalmente com o cansaço e recuperando aos poucos no final dessa semana. Então a curva adequada de treinamento, seja no microciclo ou no mesociclo, é ascendente, ir aumentando aos poucos e depois ir diminuindo, né? Descendo. Se a gente pensar em mesociclo, num mês de treinamento, você vai começando na primeira semana aos poucos, atinge o ápice entre a segunda e na terceira semana, e você tem a quarta semana para já ir diminuindo a intensidade dos estímulos, e no próprio mesociclo você vai, de certa forma, recuperando. Isso para a maioria dos alunos de personal dá muito certo. Lógico, para atletas mais avançados, né, para atletas de alto nível, aí essas curvas elas são um pouquinho diferentes, mas elas vão existir também. O atleta passa mais tempo em uma curva mais ascendente, né, com cargas mais intensas durante mais semanas, mas mesmo assim, depois desse tempo, essa carga, esse estímulo tem que diminuir também para existir essa recuperação. E um bom macete nesse passo por uma boa organização e estruturação de treinamento é estabelecer o que é o fraco, o que é o médio e o que é o forte. Qual é a sessão de treino que é fraca, qual é a sessão de treino que é média e qual é a sessão de treino que é forte. Isso é muito importante para você conseguir manipular esse volume e intensidade e conseguir fazer curvas adequadas tanto no microciclo, na semana de treinamento, quanto no mesociclo. Então, sempre estabeleça primeiro o que é o médio, porque médio é aquela carga ordinária. Ela é aquela carga feijão com arroz, é aquela carga que vai dar o estímulo necessário para a adaptação que você quer no seu aluno ou atleta. Dessa carga média, você estabelece quais as variáveis que você pode aumentar a intensidade, e aí ela vai ser uma carga forte. E também dessa carga média, você estabelece o que pode ser diminuído ou retirado para essa carga ficar fraca. E aí você tem 3 estímulos adequados de acordo com as necessidades, de acordo com a condição do aluno ou do atleta naquele dia. O 6º passo importante é a verificação do planejamento. São testes, são avaliações que precisam ser feitas para saber se realmente você está atingindo os objetivos, se o treinamento está indo na direção daquelas metas que foram fixadas. Então, testes de controle, exercícios de controle, testes de aptidão física, teste de estresse, teste de motivação de treinamento, avaliação da frequência cardíaca, avaliação da variação de frequência cardíaca, qualquer teste, qualquer coisa que possa ser feita para você saber como é que está o estado biológico e psicológico do seu aluno e do seu atleta. E por último, falar um pouquinho do sistema de treinamento em blocos do Verkhoshansky, que